Olá, hoje eu quero compartilhar com vocês a história de um milagre que aconteceu dentro de casa. A história está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 4. O primeiro versículo diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos, ou seja, para serem escravos. Antes de compartilhar a história, eu quero falar algo sobre dívida nos dias de hoje. Nos dias de hoje, as pessoas que compram, por exemplo, um carro, uma casa, não conseguem pagar, honrar os seus compromissos, eles têm os seus bens tomados, eles perdem os seus bens. No caso de uma dívida menor, as pessoas têm o nome incluído no SPC, no Serasa, o cartão é bloqueado. Isso é o que acontece entre muitas coisas com as pessoas que não conseguem honrar suas dívidas, honrar os seus compromissos. No contexto desta história, era permitido sim que os filhos fossem levados como escravos para que a dívida fosse paga. E era isso que estava prestes a acontecer na vida desta viúva. Mas como eu disse, é um milagre que aconteceu dentro da casa. E são vários detalhes, vários versículos que eu encontrei, memorizei e vou encaixar nessa história aqui. O primeiro dele é o livro de Provérbios. Provérbios 14:1, a palavra do Senhor diz que a mulher sábia edifica o seu lar. Esta mulher dessa história, ela era uma mulher sábia. A viúva era uma viúva sábia. Por que ela era sábia? Porque ela foi procurar ajuda em quem realmente podia ajudá-la. Ela foi procurar ajuda através do profeta Eliseu. Eliseu significa Deus é a salvação. Eliseu em hebraico significa Deus é a salvação. Um outro versículo que se encaixa nessa passagem é a parte B do 2 Crônicas 20:20, onde a palavra diz assim: Credes em Deus e estareis seguro. Crede nos profetas e prosperarei. Esta viúva, ela acreditou no profeta. Por isso que o milagre aconteceu dentro da casa dela. E o texto diz que ela explica para ele, ela fala para ele: olha, meu marido, teu servo morreu, e o teu servo temia o Senhor. Então quer dizer, o marido desta mulher havia morrido. Salmo 116, versículo 15. A palavra do Senhor diz que preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Então, para esta mulher, realmente foi difícil perder o esposo, mas para Deus foi precioso. Nós temos que guardar isso, que preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Isso é precioso. E o texto continua dizendo que após ela falar com ele da sua situação, ele pergunta para ela: o que te hei eu de fazer? Fala para mim, o que é que você tem? Ela, a princípio, ela falou assim: olha, tua serva não tem nada. Depois ela lembrou: tem um pouquinho de azeite. E aí ele foi dando as instruções para ela: você vai pedir vasilhas emprestadas a todos os seus vizinhos. E aí se encaixa mais um versículo do livro de Provérbios. Provérbios 18:24, a palavra do Senhor diz assim: que o homem que tem muitos amigos, ele pode se congratular, mas há um amigo mais chegado que o irmão. E essa mulher, ela tinha amizades. Essa mulher, ela tinha um bom relacionamento. Pense comigo, se essa mulher não tivesse um bom relacionamento com a sua vizinhança, aonde ela iria conseguir as vasilhas para que o milagre acontecesse? Então essa mulher, ela se encaixa no livro de Provérbios 18:24. Ela tinha um bom relacionamento com seus vizinhos. Ela era amiga. Ela tinha amizades. O texto continua dizendo para ela que após ela pegar as vasilhas emprestadas, era para que ela entrasse na casa dela, fechasse a porta e entra tu e teus filhos. Mais um versículo que se encaixa aqui é o versículo de Efésios 6:12, o primeiro mandamento com promessa, onde diz: honra teu pai e a tua mãe. Honra teu pai e a tua mãe. Eu creio que estes jovens, esses filhos, eles estavam juntos. Eles poderiam ter fugido. Eles sabiam que eles poderiam ser levados como escravos a qualquer momento. Mas eles ficaram junto com a mãe. Eu creio que eles ajudaram a pegar as vasilhas emprestadas. Eles eram jovens obedientes, honravam pai e mãe. Então o profeta diz: fecha a porta
com você e seus filhos. E ali ela fez conforme o profeta havia falado. E ela pegou um pouquinho do azeite e começou a derramar na vasilha. Derramou um pouquinho, foi indo, encheu uma vasilha, e foi outra e outra, até que ela pediu mais uma vasilha e o filho falou: mãe, acabou. Quando ela disse que a vasilha havia terminado, as vasilhas, o azeite parou. Quando o azeite parou, a história termina no versículo 7 falando que ela foi falar, ela foi contar para o homem de Deus, o profeta, o que havia acontecido. Um outro versículo que se encaixa, 1 Tessalonicenses 5,18, diz que em tudo dá graça, quer dizer, tem que dar graça, tem que agradecer. Essa mulher não foi grata. Ela voltou lá ao profeta, ela foi testemunhar o profeta o que havia acontecido. E o profeta deu mais uma instrução para ela: olha, agora você vai fazer o seguinte, você vai pegar parte do azeite, vai vender, vai pagar a sua dívida, e você e seus filhos vão viver do resto. O resto aqui não é resto como o resto de comida no prato que sobra, não. Sobrou muito azeite. E o azeite desta época era um azeite muito valioso. Então o milagre que aconteceu dentro desta casa foi o milagre de transformar uma viúva pobre, miserável, quem sabe na primeira empresária do azeite daquela região, daquela época. Este foi o milagre que aconteceu nesta casa. Amém?